Fala, meu povo! Cá está eu de novo com a minha voz maravilhosa! Hey, hey. Bem-vinda de volta, vozinha querida, que se afastou de mim essa semana depois de uma longa jornada em Game of Thrones. A minha voz falou, não quero mais. Preciso descansar, você Olha abusa de mim, você fala demais, vou ficar em silêncio. E aí ela me deu uma... Entendeu? O que eu percebi é que uma galera meio que cobria Game of Thrones Ficou também sem ficou voz. sem voz. Mas, cara, eu acho que a adrenalina de você estar no meio de um projeto grande, que você tem um comprometimento, que você tem umas entregas pré-definidas assim, faz com que o seu corpo vá, sabe? Ele vai seguindo incondicionalmente. E aí, na hora que acaba, o seu corpo fala, calma, acabou? Pá, relaxa. Acabou, acabei. Aí em vez de cobrir Game of Thrones, você se cobre com edredom. E acabou, pra sua vida. Cara, foi uma semana meio difícil, não tô 100% ainda, Não, mas não tô 80% e isso já é maravilhoso, já dá pra trabalhar, não é mesmo? É mesmo. Estou aqui para falar de Game of Thrones, que tá aqui entalado na minha garganta um monte de coisa a semana inteira. Essa garganta podre. Essa garganta podre que vos fala, queria falar desde segunda-feira. Mas antes de começar esse vídeo, um pequeno lembrete. Hoje, domingo, dia 26 de maio, vai ser exibido na HBO, no canal principal HBO 1, um documentário chamado The Last Watch, também conhecido como A Última Vigília, que vai contar um pouquinho da trajetória de Game of Thrones, dos atores, como foi gravar, enfim, essa série que é fenômeno mundial. Vai ter cena lá do comecinho da primeira temporada, teste dos atores, vai ter muita coisa legal. E 2 horas de documentário. São 2 horas de documentário. E logo depois, assim que terminar, a gente vai fazer uma live lá no nosso canal de lives. Boa. Se você ainda não é inscrito, o link tá aqui na descrição. E aí você pode acompanhar com a gente. Eu sei que o documentário termina meia-noite, eu sei que a live vai começar meia-noite 15, eu sei que você tem que trabalhar amanhã, mas quem se importa, não é mesmo? Vamos falar de Game of Thrones. Cara, mas é a live final, né, desse projeto de Game of Thrones nosso. E, enfim, esperamos vocês lá hoje pra tirar um pouquinho daquele amargo que talvez tenha ficado na sua garganta. Amargo não, agridoce. Agridoce. Talvez você tenha ficado com um negocinho amargo, um negocinho agridoce, um negocinho com o olho assim, ó, com o final de Game of Thrones. Hoje a gente conversa sobre isso um pouco melhor. Mas vamos falar do nosso parceiro Futur, que, assim como nós, mesmo terminando Game of Thrones, continua existindo nesse pós-vida intenso de Game of Thrones. É isso aí. Lá no Futur, você consegue ver várias perguntas de vários conteúdos para você continuar apostando, como, por exemplo, Homem-Aranha Longe de Casa. E eu já trago aqui uma questão que é: será que teremos a abertura oficial do multiverso Marvel no cinema através de Homem-Aranha Longe de Casa? Vai lá fazer suas apostas no Futuro. Também vai rolar a Fênix Negra. Será que veremos Jean Grey morrendo nesse filme? Afinal, a Fox tá chamando esse filme de o capítulo final de X-Men. Será que Jean Grey vai morrer? Ou eles vão por aquela outra vertente que nossa mutante maravilhosa continua pleníssima sem a entidade Fênix Negra dentro dela? Eu acho que a Sansa deve morrer em algum multiverso. Esse ano Sansa tem que morrer em algum lugar. Vai lá também fazer suas apostas no Futuro. Boa. Também tem perguntas sobre esportes, tipo NBA, campeonatos da UEFA, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Tem muita coisa legal rolando lá de esportes. E nosso querido Star Wars, Ascensão Skywalker. O que será que vai acontecer? Será que os pais da Rey realmente são Zé Ninguéms nesse universo? Ou são alguém que fizeram alguma coisa que realmente importa pra essa história? Não sabemos, vamos descobrir muito em breve. Além de você encontrar muitas coisas na categoria de política, economia, enfim, tem vários conteúdos legais lá no Futuro. Vai lá fazer sua aposta. O link para o Futuro tá aqui na descrição. Você pode acessar pelo computador ou através do iOS ou Android no seu celular. E, claro, pode nos seguir lá também. O link tá aqui na descrição para seguir nosso perfil. Boa! Vá lá que a gente fica apostando o ano inteiro, não é só com Game of Thrones não, ok? Exatamente, ok. Então, uma das coisas que a gente terminou Game of Thrones assim meio... A gente gostou do final de Game of Thrones. Como a gente falou. Exatamente. Já temos, inclusive, live, Saque Nerd, enfim. Vou deixar os links dos dois aqui na descrição.
Mas a gente é de teorias. Exato. E aí, no momento que você finaliza uma história, você, pessoa pragmática, pensa, acabou, tá acabado. Acabou. Tô decepcionado ou estou apaixonado, não sei como você terminou Game of Thrones. Mas o fato é que para pessoas pragmáticas, acabou. Não tem muito mais o que fazer da vida. Para teóricos de plantão, Nós. como nós, temos uma continuação imaginária do que poderia ter acontecido com os personagens depois. Como diria o gênio da lâmpada, tem uma grande área cinzenta. Exato. A cabeça dos teóricos é uma grande área cinzenta. E cá estamos nós para dizer para vocês o que nós achamos que poderia acontecer. Boa. Quase que um epílogo de Game of Thrones. É. O que nós achamos que poderia acontecer depois do final da história. Porque a gente já ouviu a HBO dizer que não vai ter spin-off sobre o final dessa galera de Game of Thrones. Eu acho um tremendo caô. Eles disseram, então estamos trabalhando com essa verdade aí que tá no mercado. Como é que eles acreditam? Não é que eu acredite, eu estou trabalhando com essa verdade. Tá, Isso entendi. não significa que eu acredito. E aí a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha que poderia rolar de história pra frente sobre os personagens de Game of Thrones. E é bom porque aqui viram um organismo vivo os comentários desse vídeo. Vai botando aí também o que vocês acham. Exatamente. Vamos começar pelo nosso querido Jon Snow. Já começa por o Jon Snow? Ah, já começa pelo Jon Snow. Você quer começar por outra pessoa? É, porque o Jon Snow é importante pra esse final. Pra qual final? Pro meu final ele não é tão importante. Não é tão importante? Então qual é o seu final do Jon Snow? Eu tô que nem meu pai. Meu pai é cético com o Jon Snow que nem eu, né? Meu pai virou pra mim e falou assim, eu acho mesmo que ele tem que ir lá pra além da muralha lá viver, casar, encontrar uma mulher. Coitado, só se deu ruim na vida dele sem uma mulher certa do lado dele. A preocupação do meu sogro é que o Jon Snow fique com alguma mulher. Ele tá querendo casar o Jon Snow. Mas eu acho que ele simplesmente virou o rei do lugar onde ele realmente se sente bem, sabe? Eu acho que ele virou o líder dos selvagens. Eu acho que ele é a pessoa que vai organizar aquela sociedade. É muito legal você ter uma cultura como a dos selvagens, que é uma cultura livre de preconceitos e regras. É um quadro branco. Exato. Você consegue pintar ali literalmente o que você quiser, construir o que você quiser. Literalmente, porque é tudo branco mesmo, é neve, né? Pois é, mas vai nascer uma floresta ali, Exato. sabe? As coisas vão acontecer. Então eu acho que seria muito legal, assim, porque teoricamente não existe um sentido real de Patrulha da Noite existir. Exato. E aí o Jon Snow fecha aquela porta ali meio que de forma simbólica, já que a série começou com aquela porta abrindo, né? Da porta da muralha, enfim, de Castle Black. E eu acho que é muito legal, assim, a gente ver ele indo, caminhando lá, como a gente falou algumas vezes na semana passada, meio que em direção ao pôr do sol, sem o pôr do sol, porque não estamos tendo sol ainda. Aham. Mas eu acho que seria bonito se ele fizesse uma família, se ele conseguisse ter a cultura dele, sabe? Ele é um menino que sofreu muito preconceito quando era criança por ser um bastardo. E é muito correto ele se sentir bem perto das pessoas que não têm sobrenomes. Sim. Sabe? Pessoas que não vivem essa tradição enraizada de ser de alguma família, de ter algum lema que te guie. Tipo, cara, só me deixa fazer o que eu quero. Eu não preciso ser lema nenhum, sabe? Só posso pegar e cortar uma árvore e fazer uma lareira, alguma coisa assim. É muito isso, eu acho. Isso representa muito quem é o Jon Snow, né? Então, a história que eu criei pro Jon Snow, ele realmente faz isso. Ele funda um novo você criou reino. uma história. Eu criei uma história. Tá Eu bom. criei uma próxima temporada de Game of Thrones. Tá bom. Você vai perceber isso aos poucos. Tá. Eu acho que o Jon Snow funda um reino ali, que é o Aham. Rei Além da Muralha. Ah. E é um reino abandonado. É um reino que os 6 reinos não se importam. O último reino, que é o Winterfell ali colado neles, eles não se misturam, né? Não visitam, não fazem mais nada. Porque eles têm que se preocupar com o crescimento deles mesmo. Uhum. Mas não interferem. O reino além da muralha, ele vai ser frutífero, ele vai ser produtivo. Aquela terra é rica novamente. Só que, com o reino crescendo, com ele sendo produtivo, a economia daquele reino vai existir de alguma forma, né? Eles vão prosperar. Sim. Isso chama atenção. Ah. Em paralelo a isso, eu acho que o Jon Snow encontraria, na minha história, uma caverna gelada ainda nesse lugar. O verão tocaria aquele reino, Tá. mas ele encontraria um lugar ainda que é um pedaço de inverno. E lá dentro desse pedaço de inverno estaria o filho do Rei da Noite, que é aquela criança que ele transformou. Ah, mas tu quer treta então ainda? Eu acho que essa criança poderia trazer pro Jon Snow
a parte do plano do Rei da Noite que a gente não viu. Porque você concorda comigo que aquilo que a gente conversou, o Corvo de Três Olhos e o Rei da Noite são seres iguais, equivalentes. Sim. Se o Corvo de Três Olhos teve um plano de milhares de anos para chegar como rei dos 6 reinos, Sim. o Rei da Noite também teve um plano de milhares de anos. Sim. E se ele deixou um filho que tivesse a consciência que ele tem para passar para alguém se revelar contra o Corvo de Três Olhos em algum momento? Então eu acho que a criança abandonada, filha do Rei da Noite, uma criança azulzinha, ela seria responsável por passar por Jon Snow e aí ter toda uma passagem de Jon Snow não conseguindo matar ele por ser uma criança. Entendi. E o Jon Snow cuida daquela criança como o Ned Stark cuidou dele. Ferro. Entendeu? Sim. E aí aquela criança seria responsável por voltar o Jon Snow e o reino, além da muralha, contra o reino do Rei da Noite. Caraca, entendi. Lindo, né? Mais ou menos. Confuso um pouco, mas lindo. Esse é o futuro do Jon Snow que eu acho. Eu acho que ele vai prosperar e se voltar contra o Corvo de Três Olhos em algum momento. Tá. Não esquece de ir comentando aí o que vocês acham que aconteceu com cada um dos personagens depois do final de Game of Thrones. Segundo personagem, Tyrion Lannister. Eu acho que ele casa. Ah, eu acho, Ele merece um final feliz, né? Pra trajetória dele, assim, eu acho que ele fica na corte até morrer de velhice, bêbado, com vinho na mão. E ele casa, tem vários filhos. E pode ter um filhinho anão também. Acho que, não sei, assim. Eu vejo o Tyrion uma pessoa que... Ele prospera. Fato dele ter... ele prospera. Porque o fato dele ter chorado ali na morte do irmão e da irmã... mostra que o coração dele é um coração gigante, sabe? Como um leão, realmente, assim, que sofre a perda da sua... Como é que fala? Da sua alcateia é lobo. Qual o nome? Eu não Matilha? sei. Eu não sei se é Matilha. Não é Matilha. Aquele grupo de leões. Um monte de leão. Tipo o Rei Leão. É isso aí. E aí, eu acho que ele consegue, sabe? Fazer esse... ninho de novos leões ali e dar seguimento à família dele. Eu acho que ele se sente quase que responsável por isso, porque ele é o último Lannister vivo realmente, né? Então eu acho que ele se coloca muito nessa posição, talvez, de responsável por povoar a terra com novos Lannisters. Eu acho que ele funda, inclusive, uma lei contra esse estigma de ser bastardo, sabia? Eu acho que seria bem legal. E aí ele vai ter vários filhos que não são legítimos, assim. Mas que fiquem perto dele. Bem legal. Não é legal? Mas eu acho também que ele merece casar com alguém que o ama de fato. E acho que ele não ter consegue, alguém. Cris. Eu acho que sim. É porque agora ele tá numa... na corte de novo. Enfim, ele termina a série de uma forma bem Tyrion Lannister início da história, sabe? Mas o Tyrion Lannister no início da história, ele era preso naquele mundo da corte real. E ele volta a ficar preso. É uma penitência dele. É uma pena que ele tá pagando ali, mas eu acho que faz muito sentido se ele casasse, assim. Sei lá, se ele tivesse o melhor de todos os mundos, sabe? Do que ele idealiza, Mas assim. que ele não seja feliz. Não, eu quero que ele seja feliz. Eu Eu gosto dele. mas eu acho que ele não fica feliz por tudo que ele passou, sabe? Acho que não, eu acho que ele consegue... Cara, ele bebe muito vinho, sabe? Isso sempre foi uma rota de fuga dos Lannisters, assim. No momento que eles estão muito chateados, eles pegam uma taça de vinho e ficam bebendo e curtindo a vida. Eu acho que é muito isso, sabe? O que o Tyrion tem pra oferecer pro mundo. Sim. Povoar o mundo, casar com uma mulher muito bonita e ter muitos filhos Lannisters lourinhos, leõezinhos. E ficar bêbado o tempo todo. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que esse é o final do Tyrion perfeito pra mim, assim. Maneiro. Foi? Maneiríssimo. Tudo bem. Você quer... só acho que ele não fica feliz. Tá. Você acha que ele... Eu acho que ele vive de fato uma prisão, assim. Assim, mas eu acho que o fato dele ficar bêbado o tempo inteiro é muito isso, sabe? É a falta da felicidade plena dele também. É porque ele tá sozinho no mundo, né? Enfim. Cara, o Bronn. Bronn, eu acho que todo mundo ali daquela mesa permanece na vida quadrada da roda que não foi quebrada. Da roda, né? Também acho. Todo mundo, todas as pessoas ali. O Sir Davos, o Bronn, o Podrick, a Brienne, eu acho que eles entram no sistema de cabeça, assim. Porque eles viram responsáveis realmente pelo sistema. Né? Já que o Bran, falaremos já dele, por mais que o Bran tenha falado, tipo... então tá bom, gente, faz aí o que vocês sabem fazer, que eu vou ali rapidão ficar largando, porque é isso que eu faço da vida. Foi isso que ele falou, né? No final, praticamente.
Então eu acho que todo mundo também meio que gira a roda e fica girando Então, lá. as partes legais. Arya. Cara, Arya me representa, é isso? eu acho que a Arya, Ah, ela vai navegando pelos mares. Eu acho... É porque assim, eu sou romântica, né? E eu gosto muito dela com o Gendry. Então eu não desisti. você acha que ela engravidou do Gendry? Não acho que ela engravidou, não. Pelo amor de Deus, não estraga a viagem da menina. Ela tá indo, maravilhosa. Nada contra a gravidez, mas nesse momento ela não pode estar grávida sozinha no meio do mar. Mas ela tá indo lá conquistar o Oeste e descobrir novos mundos, novos povos e novas riquezas, talvez. E eu acho que talvez ela tenha um conhecimento ali de causa de pessoas que sejam mais importantes até do que Daenerys foi um dia, mais poderosas talvez do que eles foram. Eu acho que eles são o lado místico daquele mundo, né? A galera de Westeros e tudo mais. Imagina se ela encontra um lugar que é muito mais desenvolvido, sabe? Que tem um poder bélico, um poder tecnológico muito maior, assim, por não ser atrasado, isolado do mundo. Ela descobre que ela vivia num lugar mais atrasado Mais atrasado, do mundo. exato. Porque, tipo, ali A no Valíria era Westeros... algo muito evoluído, né? E caiu. Pois é, e caiu. Então, se ela era muito evoluída e muito rica e tudo mais, podem existir outros lugares também muito rico e tudo mais, tipo... O pessoal, os Targaryens, eles conquistaram Westeros porque o Westeros era fraco, né? Não era forte. Se fosse forte, não teria sido conquistado. Exato. Então, eu acho que pode ser que ela descubra lugares mais fortes, assim. Mas, cara, eu acho um desperdício não ter história da Arya. É. Porque ela poderia viver muita coisa nessas aventuras. Muita coisa legal, assim. Eu acho que ela vira realmente uma pirata, assim, nessa história. Ela conhece outros lugares, ela amplia esse mapa e a ascensão de outros reinos. E eu acho que obrigatoriamente ela volta pra casa por dois motivos. Eu acho que ela fica grávida do Gendry. Não, acho que não. E ela volta pro filho dela ter uma educação de Winterfell. Não, deixa com a Sansa. E existe todo um perigo da viagem dela, né? E ela deixa o Winterfell ela traz pra deixar e pra trazer as informações do que ela encontra, né? Porque não adianta nada ela descobrir e levar o mapa do mundo pra longe e não trazer esse conhecimento de volta. Sim. E eu acho que nessas viagens ela descobre a verdade sobre o Corvo de Três Olhos. Porque muitas pessoas falavam sobre isso. O Westeros, a história de Westeros foi contada pelo Corvo de Três Olhos. E a verdade dele só existe pra ele. Só que é muito injusto só existir uma pessoa assim no mundo. Verdade. Então eu acho que existe um contraponto. Sempre quando existe um lado muito forte, o contraponto dele existe em outro lugar. Eu acho que a Arya seria responsável por encontrar verdades. Eu acho que ela não segue grávida do Gendry, mas eu acho que talvez ela volte e seja quase que um Piratas do Caribe, sabe? Tipo o Will e tudo mais. Aquela história assim, muito de vai lá, vem cá de aventuras. Sim. E que ele tem uma família, mas ele não tá ali presente e tudo. Eu acho que talvez a Arya volte, encontre o Gendry e eles tenham esse relacionamento meio piratão, assim, de vai lá, vem cá, assim. Só que com ela sendo a pessoa que vai e volta na hora que ela decide, sabe? Então, eu acho que se ela descobrisse alguma verdade do Bran e retornasse pra Westeros, ela ficaria automaticamente do lado do Jon naquela história que eu criei. Ah, entendi. E aí existiria um contraponto da Arya junto com o Jon tentando convencer a Sansa contra o Bran. Sim. E a Sansa política no meio do caminho. Sim. Como uma barreira ali. Assim, a gente não pode esquecer Pros dois lados, né? que aplicando na vida real, os países europeus, por exemplo, que saíram em grandes navegações e foram conquistar o mundo, foram os países que enriqueceram muito nesse período e viraram donos do mundo. Inglaterra, né? Eu acho que não só a Inglaterra, tipo, tem Portugal também fez isso, a Espanha também fez isso. Tipo, vários países se lançaram pro oceano, assim, para descobrir novos mundos e descobrir novos recursos e povoar o mundo de certa forma. Eu acho que a Arya, ela pode ser esse vínculo de Winterfell. Aproveitando que agora que o Winterfell é um reino à parte, ele não pertence mais aos 7 reinos, se ele prevalecer e se tornar muito mais poderoso do que os 6 reinos que restaram por recursos de conquista,
também muda a história. É, total. Então eu acho que também seria uma opção pra Arya. E caso a galera fique, não quero a Arya grávida, pelo amor de Deus. Pode seguir esse caminho concordo. também. Ela ia que Sansa, seria. você acha que Sansa casa? Acho. Mas que nem a Rainha Elizabeth. Ela casa sem botar o título de rei na pessoa Ela que ela é casa. rainha. Ela é a rainha e a pessoa tem um título nobre ali, como um príncipe, alguma coisa assim. Conde. É. Entendi. Mas ela casa com uma pessoa que está abaixo dela. E Cara, esse é o problema dela. Então, eu acho que ela é muito Rainha Elizabeth I, assim, sabe? A Rainha Elizabeth que não queria casar. E ficava chateada, porque as pessoas ficavam falando que ela tinha que casar, porque ela tinha que dar seguimento ao nome dela. Ah, verdade. Porque ela tinha que ter um filho, ela tinha que ter um herdeiro pra assumir o reinado ali em algum momento da vida. E ela resistindo, falando, cara, eu não vou casar, sabe? Tipo, as pessoas me abusaram, me maltrataram, me venderam, hoje eu sou rainha, eu me basto, sou plena. Para de me encher o saco com esse negócio de casar. E isso seria um contraponto ao início da história dela, que ela só via sentido se ela casasse com alguém. Exato. Eu acho que seria muito legal se ela se tornasse essa monarca, sabe? Mas é nesse ponto que fica essencial a Arya ter pra trazer a criança pra aí ela cria a criança para ser a nova pessoa. líder. Acho que seria legal. Porque, ainda mais se for uma menina. Ela criar uma nova rainha, Sim. sabe? Sensacional. Porque eu acho que a questão da Arya não é que ela não queira ser apaixonada por alguém ou não queira ter uma relação com alguém. Ela não quer ser uma lady num castelo. Isso. Ela não quer ter as vontades dela e os sonhos dela limitados a atividades de uma lady, de uma esposa, de uma mãe. Ela quer decidir o destino dela. Mas isso não a impede de transar com quem ela quiser, engravidar de quem ela quiser e viver a vida que ela quiser. Tá ótimo até aí. A Sansa é o caso contrário. Eu acho que a Sansa ela teve tantos futuros baseados em casar com alguém que no momento que ela tomou uma decisão e falou, gente, eu quero o norte livre, eu sou a rainha, vida que segue, ela já não vê mais sentido em ter alguém do lado dela. Ela pegou ranço de casamento. Sim. Ela pegou ranço de um homem do lado dela mandando nela o tempo todo. Então eu acho que seria muito legal se ela se tornasse essa rainha, sabe? Como já existiu na Inglaterra, que é uma das grandes referências de Game of Thrones. Uma rainha que não quer casar e ela tem ali um conselho mais velho que fica insistindo para que ela resolva essa parte logo da vida dela. E ela fica falando, sou obrigada a nada, não se meta na minha vida. Eu acho muito legal. Nos representa, né? Ela poderia casar com o Podrick também, não? Não, né? Nem combina. Tentei aqui fazer alguma coisa, mas... Casa não, Sansa, tá tudo bem do jeito que tá. Agora eu quero surpreender esse vídeo. Daenerys Targaryen, filha da tormenta. Vamos assumir que Daenerys volta à vida? Nesse mundo que as pessoas voltam à vida? Eu não gosto. Eu não gosto da teoria de que Daenerys volta à vida. Mas, na internet, tem algumas teorias muito boas afirmando que ela poderia voltar à vida. Eu, como fã da história, eu gostei dela morrer no final. Muito. Eu acho que faz todo sentido, porque realmente ela era uma personagem que não traria plenitude para Westeros. Então eu consigo enxergar o fim dela como a melhor coisa que poderia ter acontecido ali. Mas eu entendo as pessoas que tenham se apegado à personagem e queiram ela na história eternamente, tentando conquistar o mundo. Eu vi, inclusive, uma teoria que diz que Drogon teria levado ela pra Valíria. Por causa daquela feiticeira vermelha que aparece e não interfere em nada na história, né? E que essa feiticeira vermelha ajudaria a trazer a Daenerys de volta à vida e ela se tornaria uma grande conquistadora de novo lá pelas bandas de Essos. Maneiro. E que depois ela tentaria, depois de reunir exércitos novamente, ela seria um eterno pé no saco de Westeros. É isso que Daenerys se tornaria. Ela seria como os dinamarqueses, as invasões, né? Exato. Né? Reincidentes até que ela conquistasse alguma coisa pra ela. Eu acho maneiríssimo. Eu acho maneiríssimo isso. Eu acho maneiríssimo, mas eu acho porque ela roubado. encontraria como... Assim como nas crônicas dinamarquesas e essas invasões... ela encontraria como aliado o extremo norte da Inglaterra, que seria Jon Snow lá em cima. Não sei, assim, eu acho que seria muito roubado, sabe? Eu não sei se ela teria... Preocupações que eu tenho de uma Daenerys voltando. Eu não sei se ela teria discernimento pra poder decidir só ser conquistadora e esquecer as pessoas que a atraíram um dia. Eu não sei se ela conseguiria, conhecendo a Daenerys do jeito que a gente já conhece... Eu não sei se ela conseguiria viver em um mundo em que os traidores dela estão vivos. Sim.
entendeu? E ela não conseguiria, talvez, virar a página da conquista sem acabar com os traidores dela. Eu acho que ela não conseguiria ser bem resolvida, de verdade. Assim, ela é muito esquentada pra isso. Ela é muito estressada o tempo todo. Mas isso é acreditar que as pessoas não têm como melhorar, sabe? Não tem como evoluir. Eu acho que, assim como o Jon Snow que voltou à vida com pensamentos diferentes, meio perdido, do porquê que ele voltou, o que faz a diferença pra ele, eu acho que a Daenerys voltaria com essa dúvida que poderia ser um grande momento de mudança de pensamento. Tipo, tá, eu já vim, eu conquistei tudo que eu deveria conquistar e mesmo assim eu perdi. Por que eu perdi? Então. Pra quê? Eu acho que ela poderia acreditar em algo maior, sabe? A partir do momento que ela retorna à vida. Porque isso foi importante pro Jon Snow. Sim. Ele ficou na pergunta, tipo, ok, eu tive uma missão, perdi essa missão e retornei. Qual é a minha missão? Não, eu entendo, mas eu realmente não consigo, tipo, Cris, eu não tenho uma afinidade com a personagem, com a personalidade da Daenerys. A personalidade dela, nesse momento, assim, que quando você olha pra trás e você traça uma curva de personagem, que quando você tá ali na trajetória, você comemora vitórias. Só que quando essa trajetória termina e você olha pra trás, você analisa os erros. Isso. Eu acho que a Daenerys, ela permitiu a gente fazer isso com ela. É verdade. Que ela morreu. Uhum. Então a gente consegue olhar pra trás e analisar todos os erros da trajetória. Eu não consigo confiar na personalidade dela o suficiente pra acreditar que ela voltaria com esse questionamento tão perfeito, assim. Eu não consigo, sabe? Eu acho que ela é teimosa o suficiente pra ter um foco eternamente. E a minha questão com ela é exatamente o foco, porque o foco cega a Daenerys. Eu gosto muito da trajetória da personagem. Eu acho que se ela fosse uma conquistadora, ela deveria ser uma conquistadora talvez não tão bitolada, sabe? Porque eu acho que uma coisa é você ter um propósito e as pessoas te convencerem de que talvez o seu propósito não esteja muito bem, seu caminho não tá muito legal, você tem que ponderar isso, ponderar aquilo. Pra ela não existe isso, né? Pra ela existe só o que ela quer de fato, assim. Então ela é muito egoísta nas decisões dela. E é esse egoísmo que me assusta na Daenerys, sabe? É esse egoísmo que me faz questionar se ela voltaria e se permitiria ser alguém diferente. Porque uma coisa é ela voltar e se questionar. Aí as pessoas falam, nossa, Daenerys, que linda você voltou, nossa, muito fofa você agora, tal, pensando em várias coisas, acho muito legal. E aí ela fica sabendo assim, nossa, o Jon Snow casou com fulana, Próspero lá, construiu um mundo para além da muralha. Sei lá, essa notícia chega pra ela. Eu acho que ele não casa. Eu acho que ele vira um rei solitário. Não, tô dando um exemplo de notícia que chega pra ela. Tá. E aí isso desperta nela um Jon Snow, sabe? Uma coisa meio novela mexicana, que reacende dentro dela um fogo, assim, e ela, não, preciso matar Jon Snow, sabe? Umas paradas assim. Eu não consigo confiar que isso não aconteceria com ela, entendeu? Porque ela é muito quente realmente em tudo que ela faz. Mas você não acha que cai a ficha? Porque ele tentou ali o tempo todo não matar. Ele tentou convencer ela que ela era a única... Ela tinha a única opção de fazer a mudança, a diferença, né? Quebrar a roda, de fato, não da política e da corrupção, mas do pensamento de um líder em Westeros. Sim. E ela não mudou. E ela foi daquele jeito que ela foi. Eu acho que... Opa! Tudo bom? Oi, Siri. Eu acho que ela retornaria à vida, iria encontrar com o Jon Snow, veria que ele se tornou um rei, sim, mas abandonado. Sim. E aí ela teria a oportunidade de ver pessoas construindo algo. Entendi. Pessoas crescendo. Eu não sei. Eu não consigo confiar na personagem pra isso. Eu não consigo mesmo, assim. Ela conseguiu perder a minha confiança na reta final quando ela fez escolhas que eu acho que ela não precisaria ter feito se ela ouvisse pessoas. Ela não ouve ninguém. Ela é muito egoísta. Eu acho que a Daenerys, assim, enquanto líder, é uma líder que eu não seguiria. Talvez talvez eu tivesse dentro da história uma trajetória pessoal muito como a do Tyrion. De decepção pessoal com a Daenerys, sabe? De, eu acreditei, eu segui essa mulher, eu queria que ela vencesse, eu acreditava no propósito dela, o ideal dela me convenceu. É parecido com o que eu acredito e espero pro mundo. E de repente ela me decepciona e eu falo, fiz escolhas erradas na minha vida, sabe? Sim. Estive do lado de uma pessoa que me enganou com seu propósito.
E ela não enganou querendo, ela enganou sem querer, porque ela mudou no meio da história realmente. Eu concordo, mas é aquilo que o Tyrion falou. Cada um se enganou ali a seguir a Daenerys. Sim. Foram opções pessoais, né? Sim. Mas eu acho que a Daenerys volta ali. Para! Dizem Bran. se você acha que a Daenerys volta à vida ou não. Bran. Então, eu acho que o Bran, ele é um personagem manipulador. Não, ele é um personagem manipulador, sim. Eu vi muita gente passando um pano absurdo pro Bran, falando assim, não, gente, ele tava ali, sabe? Não, não é. Não é o Bran, pra começar. O cara não vai passar 3 anos falando que o Bran morreu, pra no final das contas ele falar, não, calma aí, rapidão, que eu sou o Bran. Não agora eu me vem com sou... essas. Não. Sabe? Pra galera, não faz sentido as pessoas que falam assim, eu não aceito que a Daenerys tenha mudado da metade da história pro final. Essas pessoas não podem aceitar que o Bran seja o Bran no trono. Não é compatível. Não. Então, é o Corvo de 3 Olhos que tá ali no poder. E a frase determinante pra mim que diz muito mais. E não é suposição, a frase tá na série e ela é muito clara na sua função de existir. Você aceita ser o rei? E ele fala, é pra isso que eu estou aqui. E até o modelo político. O modelo político vai ser... Ele vai reinar até o fim dos dias dele, e aí vão se reunir outras pessoas que vão colocar outra pessoa no poder. Se ele é uma entidade que pode ser passada de um corpo para outro, ele nunca vai um modelo político, ele nunca vai sair do poder. Essa é a parada que ninguém pensou, sabe? Ele tem o poder de manipulação, ele pode mudar a história, ele pode piorar pessoas e mudar pensamentos. Sim. Ele não vai sair do trono. Ele vai conquistar o dragão pra ele vai conquistar tudo que ele quiser pra ele, porque ele é assim e ele tem poderes pra isso realmente. Eu acho que a preocupação dele com o dragão não era conquistar o dragão. Eu acho que a preocupação dele com o dragão é o que o dragão ia fazer com o corpo da Daenerys. Por causa da possibilidade dela voltar à vida. Porque eu acho que não, acho que ele vai pegar pra ele sim. Se ele for o Corvo de 3 Olhos e avatar lá do Deus da Luz, Senhor da Luz, como a gente teorizou, ele sabe das possibilidades de retorno de vida. Sim. Então, eu acho que ele só não quer que a Daenerys volte à vida. Porque seria uma pessoa que sempre tentaria invadir o Westeros e destruir aquilo que ele tá construindo. Eu não acho não. Eu acho que ele queria o dragão pra ele mesmo. Nada a ver com a Daenerys. Acho que a Daenerys morreu, tá morrida. É isso. Mas eu acho que ele vai se tornar um rei que, diferente dos outros reis, ele não precisa ser enaltecido, porque ele já é o mais poderoso de todo o universo. É quase como que o Jafar pegar o poder, sabe? Ele não precisa ser enaltecido, porque ele já é, tipo, o feiticeiro mais poderoso, o cara que tem maior conhecimento, ele é rei, ele tem o reinado na mão dele por voto popular. Então, assim, ele tem 0 obstáculos no caminho dele. Aí eu te pergunto, se ele for realmente o Senhor da Luz... E o Drogon levou a Daenerys pra ser revivida lá, por causa do poder da Feiticeira Vermelha, a Feiticeira Vermelha não ia conseguir. Sim. Porque ela reina lá com a divindade Senhor da Luz. O Senhor da Luz não ia querer que ela voltasse. Se a minha teoria do Jon Snow com a criança Rei da Noite estivesse correta, não seria legal se o Jon Snow levasse essa criança Rei da Noite pra Daenerys para reviver ela com o poderzinho dele? Too much, Pandora. Seria muito bonitinha a história, cara. Too much. Aí ela perdoaria. Não, porque ele trouxe ela à vida. Esquece a Daenerys, Pandora. Caraca, Morreu. ficou linda. E eles viram Elsa pra sempre. Elsa, ela vira. Morreu. Não. Morreu a Daenerys. Game of Thrones nunca vai morrer. Mas eu acho que o reinado do Bran é um reinado próspero. Porque ele é um rei que sabe onde tem recursos. Que sabe de onde vêm as ameaças, que sabe o clima e todas as possibilidades do que vai acontecer. Então eu acho que é um reino próspero porque é um reino roubado, sabe? É um reino de alguém que consegue enxergar a longa distância. Você não é um rei que tem passarinhos que ficam ali fofocando pelas esquinas tentando saber o que tá acontecendo, porque ele enxerga a longa distância. Você não tem um reinado que tem conselheiros, por exemplo, que tem conhecimentos estratégicos pelo continente, porque não precisa. Ele sozinho enxerga isso.
Então, aquelas marionetes... A marionete agora, literalmente, é a mesa de conselho, sabe? É, tem até aquele desenho, É, né? um memezinho. Inclusive, eu recebi muita mensagem de pessoas perguntando assim, cara, eu entendo que vocês estejam comemorando que o Bran é o rei e que vocês acertaram. Só que a teoria de vocês era Corvo vilão. E ele não é vilão. Então, eu já tinha falado isso algumas vezes, que na minha concepção, a maior atitude vilanesca de Game of Thrones é a manipulação. Desde o início da história. E eu acho que o Bran está manipulando a história, o Corvo de Três Olhos, na verdade, está manipulando a história desde o início de Game of Thrones. Que tudo que a gente assistiu foi uma grande manipulação de personagens do Corvo de Três Olhos. Por qual motivo? Pra mim, eu acho que esse é o único furo da história. Eles não fizeram, pelo menos assim, ele não é um senso comum que o Corvo de Três Olhos estivesse manipulando. Tipo, era um senso óbvio pra mim. Eu achava que o Corvo de Três Olhos estava manipulando, e eu achava que ele estava tentando alcançar alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu não sabia que era o trono, por exemplo. Mas eu sabia que ele estava manipulando as pessoas. Isso era muito óbvio pra mim. Só que pra muita gente não é óbvio isso. E eu acho que esse é um furo da história de roteiro. De não ter direcionado talvez a desconfiança das pessoas para o Corvo de Três Olhos em algum momento de forma mais óbvia. O que eu pensei, porque perguntaram pra mim também, é exatamente isso. E o que eu pensei foi, o nome da série é Jogo dos Tronos. E aí todo mundo que joga o Jogo dos Tronos ou morre ou vence. Não existe outra opção. Todo mundo que entrou nesse jogo para ter os 7 reinos, ou 6 reinos no caso, ao seu comando, morreram. Sim. Como a série se chama Jogo dos Tronos, talvez esse jogo seja muito mais antigo. Sim. E eu acho que o Corvo de Três Olhos está ali como o ser mais antigo que sobreviveu a todas as manipulações, todas as reviravoltas, a grandes poderes e grandes inimigos, e chegar ali no final da história e sentar no trono dele, que só ele pode sentar, porque né, é a cadeira de rodas dele, é sensacional. É sensacional. Então eu acho que sim, ele é a pessoa que deveria estar no poder nesse momento. É um reinado que dificilmente eles vão conseguir acabar agora, porque, enfim, a entidade é eterna ali. E eu acho que é um reinado roubado, sabe? Porque ele sabe tudo, literalmente. Ele consegue se prevenir de tudo. O Corvo de Três Olhos sempre soube de tudo, porque quem levava as mensagens eram os corvos. Exatamente. Ele sempre esteve ali. O grande manipulador de Westeros sempre foi ele. Até pra estragar ou não alguma informação de como ela chegaria em algum lugar, entendeu? Só chegavam as mensagens que ele queria. Enfim, eu acho que rápido agora, porque eu não sei quanto tempo tá de vídeo. 30 minutos. Tá ótimo. Quase 40. Passando rápido agora, sim. Eu acho que Dorne meio que não se mete mais em nada. O cara volta lá, o novo príncipe de Dorne, e segue a vida dele em paz, longe de todo mundo, porque é muito diferente o estilo de vida deles. Mesma coisa a Yara, pra mim. Não tem por que ela ficar se envolvendo com essa treta mais, tipo... Ela é mulher, ela pode casar se ela quiser pra dar prosseguimento à família dela, ou não, ou... Enfim, não sei. Acho que cada reino vai viver a sua vida em paz, assim, né? Eles vão trazer suas respostas para King's Landing, mas cada um vai viver o seu lado. Porque depois de uma grande guerra, todo mundo tem que se reconstruir, né? O Gendry, eu acho que é isso que rola. Tipo, eu acho que ele continua meio que se relacionando com a área de tempos em tempos. Eu acho que ela é o grande amor da vida dele. Ele é um cara muito mais romântico do que ela. E ela tem nele um porto seguro. Ele é um amigo muito bom. Ele é, enfim, é o primeiro caso da vida dela. Não posso nem dizer o primeiro grande amor da vida dela. Eu nem sei se alcançou esse nível, mas ele é o primeiro caso dela. A pessoa que estava ali do lado dela desde criança, né? Desde sempre. Então eu acho que eles continuam mantendo cartas e, enfim, trocando diálogos de alguma forma que sustente essa relação por alguns anos, sim. Eu acredito nessa... É um namoro à distância. Futuro. Um namoro à distância. Mais alguém? A Brienne eu acho que não casa, ela vive pro propósito dela e é isso, vida que segue. Acho que é isso, né? Todo mundo que sobrou sordava a mesma coisa, vive ali no propósito dele, já deu o que tinha que dar na vida. O importante é que Jon Snow vai ser rei, vai ter um filho bastardo que é do filho do Rei da Noite. Então, perguntaram muito sobre o Sam, falando assim, cara, cadê a Gilly que ela não apareceu? Cara, eu acho que aonde ele tá, ela tá. Eu acho que a série foi bem medieval ao esconder a vida da Gilly a partir do momento que ela se tornou esposa que procria.
é isso, medieval é isso, sabe? A partir do momento que o seu papel na história é ser uma mulher esposa que procria, você literalmente é uma sombra do seu marido. O Mas eu marido acho- dela é um grande mestre agora Aham. e ela é uma esposa que procria. Ponto, é isso. Medieval é isso, Você gente. não acha que, por ironia do destino, o pequeno Sam se tornaria um grande guerreiro? Ah, seria legal, Seria legal, né? bem legal. Mas eu acho assim, a gente não pode esquecer que ainda é uma história muito datada, sabe? Ainda é uma história de um período muito prejudicial para as mulheres, de fato. A Sansa e a Yara e a Brienne são muito fora da curva do que acontecia na era medieval, Total. nessa época da Idade Média e tudo mais. Então, a Idade Média, né? Tá certo ou não? Ou é diferente? É a Idade Média, mas não é a Idade Média porque é uma não fantasia. Pois mas é, mas enfim, é a referência, a referência que é a a gente Idade tem. Média. Mas elas já são muito fora da curva. Acho que Arya, Sansa, Brienne, elas trazem, e a Yara, elas trazem destinos. E se você pensar na quantidade de personagens principais que sobrou no final da história, são 4 mulheres muito importantes em suas trajetórias e elas decidiram a trajetória delas, não foi nenhum homem que impôs isso. Eu acho que a gente já pode achar que Game of Thrones terminou com um saldo positivo para personagens femininas. E eu acho que isso é importante. Eu vi muita gente falando assim, nossa, a representante feminina em Game of Thrones morreu. Game of Thrones é uma série machista porque estragou a personagem feminina de grande valor. Não. Brienne, Sansa, Arya e Yara, 4 personagens que decidiram seus futuros, mulheres sozinhas, não casaram, mulheres de grande poder na mão, cada uma decidindo o seu destino, cada uma decidindo sua trajetória, mulheres que começaram a história e que terminaram a história vivas, todas líderes, 2 líderes de grandes casas, uma viajante e outra líder cavaleira lá, a primeira... Nem sei como é que eu falo de novo. Terminou Game of Thrones, ainda não sei, mas ela é Sor Brienne de qualquer coisa. E eu acho que é um saldo super positivo para uma história como Game of Thrones. Essas 4 mulheres. Com certeza. Devem ser enaltecidas eternamente. Não precisa ser rainha para ser importante. Olha isso. Pense nisso. Apesar de que Sansa rainha é maravilhosa. Conta aí o que você acha que acontece com todos os personagens de Game of Thrones, que a gente quer saber sua opinião. Lembrando que essa semana teremos mais ainda alguns vídeos de Game of Thrones aqui no canal, de coisas que a gente ainda tem muito que falar, como, por exemplo, e os livros Cris e Panda? Quarta-feira, na sua mesa, teremos respostas sobre isso. Beijo pra todo mundo. A gente se encontra mais tarde no documentário de Game of Thrones. Exatamente isso que eu ia falar agora no final. Tchau. Tchau.